Oi pessoal, boa noite. A gente veio aqui agora ver com vocês a respeito de uma revisão. Eu pedi para vocês fazerem algumas perguntas para mim, né, pelo Telegram e fizeram algumas questões, algumas perguntas, né, 3 só. Achei pouca, mas tudo bem. Então vamos responder essas 3 questões e espero ajudar vocês aí nas dúvidas que vocês têm. A primeira dúvida que eu selecionei foi em relação ao calor e a distribuição de energia. Bom, para a gente poder entender um pouquinho melhor essa questão, a gente tem que discernir o que é temperatura e o que é calor, né? A gente chama de temperatura quando você tem agitação das moléculas. Então vamos pensar na agitação das moléculas, as moléculas se agitando, eu tenho a temperatura. Então quanto maior eu vou aumentando a temperatura, mais graus eu vou colocando nessa temperatura, elas vão mais agitando essas moléculas. E essas moléculas começam a se desprender através de fatores aí que são através do calor que começa a desprender esses átomos, tá? Mas a temperatura nada mais é do que a agitação, né? A agitação dessas moléculas, beleza? Isso, temperatura. Calor é a transferência dessa temperatura de um corpo mais quente para um corpo mais frio. Então essa é a transferência de calor. Como se dá essa transferência? A partir do momento que eles se tocam, né? A partir do momento que eles se tocam é que existe essa distribuição que a gente chama de distribuição de energia, certo? Então, o que acontece durante o dia? Durante o dia está tendo sempre esse recebimento de calor. E quando você começa a receber esse calor, essa energia vinda do Sol durante o dia, a agitação das moléculas é muito intensa, certo? E esse acúmulo, né? Esse acúmulo vai se dando esse acúmulo de temperatura, aí, essa agitação aí vai se dando esse acúmulo de calor. A partir do momento que cessa a energia, essa energia, a tendência dela é ser liberada. E a partir do momento que ela é liberada, é que vai acontecer o processo inverso, que vai ocorrer a liberação desse calor para uma área mais fria. Então, a área mais quente vai entrar para uma área mais fria. Tudo bem? Eu espero ter deixado claro e que você entenda essa questão da diferença entre o calor e a temperatura. Beleza? E a distribuição dele. Então, e o aquecimento se dá de forma adiabático, tá? Adiabático. Certo? Bom, outra dúvida é a questão em relação à altitude, pressão atmosférica. Então, a gente tem que pensar o seguinte, quando você está entre a altitude, então a pressão atmosférica ela vai ser variada a partir do tamanho da coluna de ar. Então, quando eu tenho o tamanho da coluna de ar, então, maior coluna de ar, maior peso. Então, eu tenho maior pressão atmosférica. Quanto a isso, eu não posso fazer a relação entre quente e frio, certo? Porque quando eu estiver trabalhando com pressão e altitude, quanto mais alto eu estou, menor pressão. Por quê? Porque a coluna de ar no alto de uma montanha vai ser muito pequena. Então, eu tenho menor pressão atmosférica. E lá vai estar mais frio. Certo? Agora, a pressão eu posso fazer em relação ao frio. Quando eu tenho mais frio, maior intensidade de frio, eu tenho as moléculas mais próximas. Mais próximas, então elas estão exercendo maior pressão. Quando diferente do calor, quando eu tenho as moléculas mais soltas, mais espalhadas, então eu tenho menor pressão atmosférica. Então, quando eu faço relação da pressão, eu tenho sempre que relacionar a pressão com a altitude e a pressão com a temperatura, certo? Então, quanto maior a altitude, menor pressão atmosférica. Quanto maior a altitude, menor pressão atmosférica. Será que eu falei certo? Vamos voltar. Quanto maior a altitude, menor pressão. Quanto menor a altitude, maior pressão. Ao contrário. Certo? E em relação à temperatura, quanto menor temperatura, maior pressão atmosférica. Enquanto maior temperatura, menor pressão atmosférica. Beleza? Menos, mais, menos. Certo? Bom, em relação à umidade,
A umidade, a gente tem que entender o seguinte, existe a umidade real, quanto está úmido aqui, tá? O quanto está úmido esse ambiente onde eu estou, o quanto esse ambiente, os átomos, eles conseguem absorver de umidade, que é uma totalidade para eles, antes que eles virem gota e precipite. Esse processo, esse quanto ele vai acumular, é o que a gente chama de umidade absoluta. Então, umidade absoluta nada mais é do que a quantidade de vapor ou de água que aquele átomo ele consegue absorver. Então, essa é a umidade absoluta, certo? Diferente da umidade real, que é aquilo que a gente tem no meio ambiente, certo? Bom, quando você tem uma determinada área, né? Uma determinada área, e para eu saber qual que é a umidade daquela determinada área, eu vou utilizar a temperatura, porque a partir da temperatura eu vou saber se tem maior ou menor umidade. Por quê? Porque a água é o grande meio onde vai ocorrer uma transferência de calor. Quanto mais umidade eu tiver na atmosfera, mais temperatura eu vou ter, quer dizer, mais quente vai estar. Certo? Agora, se eu exceder o excesso, vai fazer com que demore mais para esquentar. Então, o que eu faço? Eu pego um chumaço de algodão e eu vou embeber ele em água para fazer com que essa umidade ela seja total. Ou que eu extrapole essa umidade, é o que a gente chama de saturação, maior saturação. Então, eu vou saturar. Quando eu saturo, eu vou saber que a diferença entre o termômetro que esteja no local sem saturação, ele vai ter uma temperatura. E com o ar saturado, ele vai ter outra temperatura. A diferença entre essas duas temperaturas é que a gente consegue ver qual que é a umidade relativa do ar. Certo? E o ponto de orvalho? O ponto de orvalho é o ponto aonde o átomo ele consegue, a partir do momento que ele começa a se resfriar, ele consegue se condensar. Então é a temperatura, é quando eu tenho uma quantidade X de umidade e que a partir do momento que ele recebe ou que ele entra em contato com uma temperatura mais fria no ambiente, ele se condensa. Esse é o ponto de orvalho. É aquele exemplo que eu dei do quê? De uma cuba, né? Uma cuba, onde você colocaria um monte de pedras de gelo, água, um monte de pedra de gelo, e faria com que aquele ambiente, o ar que tocasse a cuba, ele entraria em condensação. Por isso que a garrafa de água, quando ela não é térmica, você coloca água gelada e ela sua. Por que ela sua? Porque a relação entre o ponto de orvalho é quando o átomo, né, de água que está suspenso, ele consegue absorver grande ou se aglutinar com grande quantidade de água, a partir do momento que ele toca a região, uma área mais fria, ele se condensa. Então aí eu tenho o ponto de orvalho. Certo? Bom, e para eu saber a umidade relativa, eu tenho que pegar o bulbo seco do bulbo úmido e tirar essa diferença para saber qual que é a umidade relativa da área. Eu espero ter respondido todas as questões, eu acho que são essas, né? Foram essas 3 questões que fizeram para mim. Espero que vocês estudem para a avaliação de vocês. Pensem bem, ele está muito mais relacionado, vocês vão ter que relacionar entre os elementos, tá? Os elementos que compõem o clima, tá? Fazer a união entre temperatura, pressão e umidade, do que conceito, do que é o que é, tá bom? Então, espero ter ajudado e bom estudo para vocês e até semana que vem.